Olá, queridos, graça e paz a todos. Mateus capítulo 21, verso 12 a seguir diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. E lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com eles no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas os principais sacerdotes, os escribas, vendo as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo, dizendo: Hosana, o filho de Davi, indignaram-se. E lhe disseram: Ouve o que estes dizem? Jesus disse: Sim, nunca lestes que da boca dos meninos e das criancinhas que mamam no peito tirastes o perfeito louvor. O texto que ora acabamos de ler traz algumas verdades muito importantes. A primeira verdade que o texto mostra é que Jesus entrou no templo de Deus. A primeira verdade é que existem muitos templos e hoje o número tem aumentado esporadicamente. Templos de Deus, com títulos de templos de Deus. Porém, na verdade é que existem muitos templos, mas templo de Deus é difícil, são poucos. E nesse templo de Deus o texto revela que Jesus entrou. Jesus entra no templo que é de Deus. Por quê? Porque Jesus tem liberdade e prazer em estar no templo que é de Deus. Templo que não é de Deus, Jesus não entra. Tome cuidado. E diz o texto que ao entrar no templo de Deus, Jesus expulsa os que vendiam e compravam no templo. Detalhe importante. O texto está dizendo que eles vendiam e compravam e não aos arredores do templo, mas no templo. E ao observar essa compra e venda, Jesus se indigna. Porque todo vendedor, ele tem um propósito, e todo comprador também. O propósito do vendedor é vender e o do comprador é comprar. Só que quando você está no ambiente de culto, no ambiente do templo, não tem como você estar com outro propósito a não ser o propósito de adorar a Deus. É isso que muitos não entendem. Eles estavam no ambiente de adoração, no ambiente de culto. Estavam comprando e vendendo. E o texto diz mais, que eles compravam e vendiam, e Jesus derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Detalhe importante, outra lição. Jesus derruba as mesas e as cadeiras, mas não derruba os cambistas nem os que vendem pomba. Mesmo irado, o foco da ira de Jesus é contra o pecado e não contra o pecador. Isso é bem importante deixar bem claro. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam comercializando no templo, no local de culto, no ambiente de culto, no horário de culto. É tanto que o texto diz que tinham cambistas. Cambista é aqueles que negociam dinheiro. No Aurélio, cambista é quem negocia dinheiro ou linha de crédito. Então eles estavam ali com o propósito de negociar, de ganhar dinheiro, de lucrar no ambiente de culto. E quantos que não estão fazendo do ambiente de culto um local de lucro, de ganhar dinheiro? E o texto vai dizer que Jesus derruba as mesas, as cadeiras dos que vendiam pomba. Perceba, pomba está relacionada à oferta, porque muitos ofertavam pombas no altar de Deus, no ambiente de culto, no momento de culto. E Jesus derruba as cadeiras deles. Por quê? Porque eles estavam comercializando literalmente culto. Se as pombas eram sacrificadas no altar do templo, no momento do culto, eles estavam comercializando culto, e culto não se comercializa. As pombas, para quem não sabe, ou qualquer animal sacrificial,
deveria ser criado pelo ofertante desde pequeno. Ele ter um vínculo com o animal, tinha que ter um vínculo com a oferta para ser sacrificado no templo. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo a oferta para aqueles que iam ao templo adorar a Deus. Ou seja, aqueles que compram a oferta que eles estão vendendo, eles estão mostrando que eles levam uma vida sem compromisso, porque eles não têm esse vínculo de afetividade com a oferta. Interessante que Jesus ensina que Deus e o próprio Cristo não olha a oferta, mas o ofertante. É por isso que Deus rejeita a oferta de Caim. Lá em Hebreus vai dizer por quê? Deus olhou para o ofertante e não para a oferta. É por isso que você vai ver o texto sagrado dizendo, se você tiver algo contra o seu irmão e você for ofertar na casa de Deus, você deixa a oferta e vai se reconciliar com o seu irmão primeiro. Então, não é o que eu faço no ambiente de culto, mas o propósito do que eu faço. Você que está no templo, no ambiente de culto, qual o propósito de você estar no templo? É importante deixar isso bem claro. Não é a cantina da igreja que depois do horário do culto o pastor vende para poder sanar as dívidas da igreja. Não é o CD da cantora ou o material do pregador que depois do culto ele vende ali para poder manter as suas necessidades. Não. Aqui está literalmente ligada ao ambiente de culto, ao momento do culto e principalmente vendendo o culto, que eram os animais sacrificiais. Isso deixa Jesus indignado, porque não é estar no culto, é qual o propósito que eu estou no culto. Isso é muito importante. E o texto sagrado vai dizer mais. Jesus diz no verso 13, ele diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. O propósito do templo, do momento do culto, é oração, é intimidade, é cultuar a Deus. Embora que no culto tem revelação, tem cura, tem batismo no Espírito Santo, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é importante, mas o foco não é esse. O templo, o ambiente de culto, é lugar de adorar, é lugar de ofertar, é lugar de ter intimidade com Deus. E eles estavam corrompendo o momento do culto, tanto que Jesus vai dizer, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. A palavra covil aqui é cova de feras. Jesus está dizendo assim, vocês têm corrompido o propósito do culto no templo de Deus. E chamam eles de ladrões. Olha que o texto vai dizer, e foram ter com eles no templo cegos e coxos, e ele os curou. Perceba que nesse ambiente de culto, nesse horário de culto, apareceu ali pessoas com outro propósito, ser curado, eram cegos e coxos. E Jesus os curou, Jesus cura. Mesmo assim, o propósito não é cura, o propósito é adorar, o propósito não é receber, o propósito é entregar. Culto é lugar de você entregar, de você despojar, não você sair como se fosse uma lista de mercado ou como se fosse um restaurante querendo cardápio, não. Tem muitos sacerdotes que estão corrompendo o templo e o ambiente de culto, o horário de culto, com prazeres daqueles que vêm para receber. Tem igrejas que culto de ensino o pastor tira e coloca campanha, porque campanha é mais agradável a quem vem ao culto. Não, o culto não é lugar de agradar ninguém, o culto é lugar de agradar a Deus. E o texto sagrado vai dizer mais, que as crianças que estavam no culto, ao ver Jesus, começaram a louvá-lo, chamá-lo filho de Davi, e os sacerdotes, os obreiros da época, se indignaram. E Jesus disse-lhe,
Ouve o que estes dizem, e Jesus disse: nunca lestes que da boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Quem estava nesse ambiente de culto, nesse horário de culto, com a mente mais saudável, com o coração mais puro, eram as crianças e não os demais. Então, cuidado. Você que não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilha e cuidado para você não estar corrompendo o ambiente de culto. Quando você for cultuar, embora que você possa receber, embora que você possa pedir, mas saiba que a prioridade é você entregar e não você receber. E se receber, glória a Deus. Se não receber, entrega o melhor. Cultue a Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Para finalizar agora, para finalizar, se você vai no templo, no momento do culto, no horário do culto, cultua a Deus e não ora, você está corrompendo o ambiente do culto. A minha casa será chamada casa de oração. Que Deus abençoe a todos.